nossa harmonização, então, eu vou cantar uma música, um Pai Nosso especial, que diz: o Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 Pai, o Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Que assim seja. Mas o nosso recado é esse. Nós encontramos essa imagem com o movimento e achamos muito adequada, até porque a nossa Margarete tem sempre vindo cantar para nós. Obrigado, Margarete, a sua voz está cada vez mais encantadora, você está cantando cada vez melhor. E isso enternece os nossos corações, aquece a nossa alma. Você pode se julgar não ser a maior cantora que existe no mundo, nós sabemos que talvez até não seja, mas cantar alegra a alma, alisa o nosso caminho, aquece os nossos corações. Portanto, muito obrigado, Margarete. Cante mais, cante sempre que puder, porque a música faz bem aos ouvidos de quem ouve, e é isso que conta, e eu tenho certeza que é esse o teu objetivo. Amainar um pouco as nossas vibrações, e a música tem esse poder de fazer com que a nossa alma plane de uma forma mais suave. A lição da espada nós encontramos lá no livro de Emmanuel, que vai estar presente em praticamente toda a nossa fala. Nós vamos ver a imagem do livro. Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel, e aqui nesse caso os comentários do Evangelho ao Evangelho segundo Mateus. Mas não é só esse, tem uma série de livros, são 2, 4, 6, 7 livros desta série. Nós temos esse verdinho que aparece ali, nós temos ali à disposição. Vale a pena dar uma olhada, porque Emmanuel, quando fala de Jesus, do Evangelho, ele consegue fazer nós mexermos no que nós temos guardado dentro da nossa alma. E são essas revoluções que nós nos obrigamos a fazer que realmente contribuem para que nós saiamos do estagnado e caminhemos na direção da paz, essa revolução que provoca a paz a que Jesus se refere. Nós precisamos vencer a paz do mundo para poder chegar à paz do Espírito, da alma, aquela que Jesus nos propõe. Nós precisamos, às vezes, provocar uma verdadeira revolução na nossa vida. Perder a paz. É bem isso. Nós precisamos perder a paz do mundo, para podermos conquistar a paz que Jesus veio nos trazer. A espada simbólica. O conceito de paz, conforme nós entendemos, e não estamos errados, nós estamos em processo de aprendizado, e é por isso que alguns conceitos talvez precisemos repor, reconsiderar, reencaminhar. Mas o conceito de paz está visceralmente viciado, porque nós olhamos para esta questão, a questão da paz, como se fosse a questão externa, do mundo.
E é essa paz que nós dizíamos que nós precisamos perder. Enquanto nós estivermos lutando pela paz externa, nós vamos nos esquecer daquela que realmente nós precisamos construir, que ela é inteiramente interior. E isso vai estar muito claro no andar dessa nossa conversa. A paz, então, a paz do mundo, a paz que nós conhecemos, a paz segundo os nossos conceitos, ela está visceralmente viciada. Porque ela erra o endereço para o qual nós devemos direcionar o nosso agir, as nossas ações, as nossas buscas. Jesus não poderia de maneira nenhuma endossar esta paz. Mesmo porque, se nós olharmos para ele, que é o nosso exemplo e guia, ele jamais se ateve aos processos de paz mundana. Ele ia ao encontro dos que sofrem, dos que choram, dos aflitos, perdendo completamente, assim, a condição de ter um ambiente de paz externa, porque não era esse o objetivo dele. Jesus não endossaria de maneira nenhuma o que nós consideramos, na grande maioria de nós pelo menos, a paz. Trouxe consigo a luta regeneradora, não a paz. Conforme nós entendemos, pelo menos não. Ele nos trouxe uma luta, mas uma luta que vai se direcionar ao nosso coração, à nossa própria alma. Trouxe consigo uma revolução regeneradora. Regenerar quer dizer mexer no estabelecido, fazer com que se possa reconstruir, regenerar todas as coisas que nós temos no nosso mundo interior. A espada simbólica do conhecimento interior, do aperfeiçoamento de si mesmo e não do mundo. Porque quando nós buscamos a paz, nós procuramos minimizar a ação das pessoas, o problema do mundo, as aflições que nós vamos encontrando na vida fora. Mas esse tem que ser um processo interior, que demanda conhecimento da nossa própria realidade. É isso que nós precisamos objetivar. Um conhecimento sobre nós mesmos. E às vezes, na grande maioria das vezes, nós não sabemos exatamente o que fazer para encontrar esse autoconhecimento. Para fazer alguma coisa que nos abra a nossa realidade interior. E é aqui que começa a ação da doutrina espírita, do conhecimento espírita. Porque no momento que nós começamos a tomar consciência da nossa realidade espiritual, de seres espiritual em um processo evolutivo, e que estamos muito longe daquilo que nós podemos chamar de perfeição, perfeição pelo menos na condição humana do nosso mundo, nós vamos começar a avaliar diferente os valores que nós trazemos na alma, entendendo-os, observando-os e, à medida do possível, substituindo por conceitos mais perfeitos, mais completos e mais eficientes para esse processo de autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, nós não vamos encontrar a paz, nós não vamos conseguir construir um mundo melhor. E quando nós falamos em construir um mundo melhor, não quer dizer necessariamente na condição externa, no mundo, nas vias, na política, na religião. Não. É no mundo interior. E só vamos construir alguma coisa no nosso mundo interior conforme formos abrindo o conhecimento da nossa realidade. Ai daqueles que dormem, estranho ao processo santificante. Isso aqui é um alerta feito pelo nosso Emmanuel, que nos cai em cheio nas nossas pretensões. Nós precisamos entrar nesse processo de santificação, santificar o nosso mundo interior, as nossas ações, os nossos pensamentos, e isso significa começar um processo de burilamento da alma, em que nós vamos começar a analisar todos os nossos valores, substituindo-os, e as nossas ideias, as nossas ações, os nossos valores, por conceitos mais perfeitos.
por conceitos santificantes, que buscam fazer com que a nossa própria visão de nós seja de burilamento, de aperfeiçoamento, de santificação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ideias. É uma reconstrução de valores que se faz necessário. Buscar a paz mentirosa, a paz da ociosidade, é desvairar, é fugir daquilo que realmente precisamos fazer. É o desvario da humanidade que nos coloca a nos perder, que constrói exatamente o contrário do que nós estamos buscando, que é a paz interior. Então, buscar a paz externa, esquece o outro, esquece o problema, a aflição, esquece em termos, porque nós precisamos trabalhar junto com aqueles que são os aflitos e os desamparados, mas não fazer do problema do outro o meu problema, e criar um círculo de viciosidade que faz com que a gente, em vez de criar paz, cria aflição e desconforto espiritual em torno de nós. Há quase 20 séculos vive a Terra sob os impulsos renovadores do Evangelho. Há mais de 20 séculos, quase, porque Emmanuel, quando escreveu o seu texto, era um pouco antes, lá, década de 80, 90, então um pouco, quase 20 séculos, agora nós podemos dizer que já passa de 20 séculos, e nós ainda estamos tentando descobrir o caminho do aprendizado, o caminho da paz. A lição da espada. Não vim trazer a paz. Jesus disse isso. Poderíamos dizer que talvez os nossos tradutores, os compiladores, porque os evangelhos foram escritos depois de Jesus, 40, 50, 100, 200 anos depois. Mateus conviveu com ele. E esse é do texto de Mateus. Chegou a conviver com ele. Mas foi escrever 40, 60 anos depois de que ele já havia partido para a espiritualidade, para o reino de Deus. Poderíamos trazer para essa banda de cogitações, mas preferimos continuar acreditando que ele disse, que os nossos tradutores, que os nossos compiladores dos evangelhos não erraram. Escreveram o que realmente ele disse. E se ele disse, porque ele disse que traria a espada e não a paz. A espada é o símbolo da separação, da divisão, da agressão mortal. Naquele tempo em que foram escritos os evangelhos, a principal arma de toda a guerra, de todo soldado de guerra, era a espada. A espada é o símbolo da agressividade, da guerra, da separação. E isso não coaduna com o Espírito de Jesus. Ou nós estamos errando a tradução, o entendimento. Ou precisamos observar o que realmente ele quis dizer nesse momento. Ao que se referir? A que espada? A que paz? A que contexto? Muitos aprendizes permanecem na feição literal das palavras. Porque se nós formos considerar o que significa a palavra espada, a palavra paz, as duas não fecham com o pensamento de Jesus. O mundo, à época do Cristo, legalizara a prepotência, o ódio e a vingança, mantendo o domínio através da espada, que era um instrumento de mando, de coerção, de submissão. Com Jesus, no entanto, a espada tem um outro significado, um outro sentido. E o objetivo dele era um pouco diferenciado, um pouco próprio. Voltando, seu exemplo não justifica quantos queiram ferir e guerrear em seu nome. E aqui nós observamos
que nós estávamos olhando muito mais para o sentido literal da expressão do que aquele objetivo que Jesus propunha. Então, justificar o que nós estamos fazendo ainda hoje na nossa humanidade, grande parcela de nós, e vamos dizer nós, porque não há eles, somos nós. Nós fazemos parte da mesma humanidade e que ainda hoje usa o nome de Deus, da religião, de Jesus, para fazer guerra, para oprimir, para dividir. Essa é uma infelicidade que nós ainda vamos ter que responder por ela. É um erro grotesco, porque o exemplo de Jesus é límpido, é claro, e nós estamos aqui traduzindo palavras, em vez de olhar para ele e ver o que ele significa realmente na sua senda, na sua caminhada. O que ele representa para nós. Ele foi o exemplo perfeito da paz, da concórdia, do amor ao próximo. Então é este o caminho que nós precisamos trilhar. E quando observarmos alguma contradição numa palavra, numa expressão, compreendamos que talvez estejamos entendendo falseado, e que precisamos abrir o entendimento de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais completa. Mas a própria espada, voltada, fincada no chão, voltada para a terra, voltada para o seio da terra, é cruz de testemunho pelo bem de todos. Porque olha o exemplo, o modelo, nesses desenhos encontrados ali na internet. Que a espada tem essa proteção para a mão, para o punho de quem a empunha, que faz esses dois braços estendidos e que fincada no chão não faz lembrar uma espada, uma cruz. Esta é a espada que Jesus nos propõe. Arcar com o peso da nossa própria cruz. Mesmo lá no madeiro infame, ele soube superar todas as dores, todas as acusações e ainda assim pedir perdão exatamente para aqueles que o agrediam. A disciplina e a humildade, amor e renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Esta tem que ser a nossa visão principal de Jesus. Então, quando um texto não nos cabe no entendimento, a gente dê tempo ao tempo, paz aos nossos corações, e não ficar no conceito errado e esperar mais um pouco para entender melhor. E enquanto não entendermos, temos essa plena convicção, ele é a disciplina perfeita do sentimento, do comportamento, das escolhas, é a humildade, o exemplo mais perfeito de humildade, porque ele se apresentou para nós como um filho de um carpinteiro reles, mas era nada menos do que o governador do nosso mundo, um espírito de alta envergadura. Isso é ser humilde, não que ele se negasse à sua postura, ao seu lugar, mas jamais ele usou isso para se sobrepor a quem quer que seja, nem mesmo àqueles que o agrediam. É o amor como exemplo máximo na prática viva, em todas as atitudes. Renúncia inclusive de si mesmo, da própria vida, em favor do outro. Ele sabia que se reagisse ali, ele tinha poder moral para submeter qualquer um daqueles soldados, por maior e mais fortes que fossem, mas ele sabia que ele estaria convertendo em erro toda a sua missão. Então, para que a missão se comprovasse, para que ela chegasse aos nossos dias, ele sabia que precisava envergar a sua dor e o seu sofrer sem reclamar, para mostrar o exemplo de como nós devemos fazer. Um gesto de humildade e de aceitação, de renúncia até mesmo de si próprio, dos seus interesses, em favor do bem comum.
Marcaram então as atitudes em toda a sua senda. Flagelado e esquecido entre os escárnios e a calúnia, o perdão espontâneo. Espontâneo, porque ninguém lhe foi pedir perdão. Espontaneamente ele disse: Pai, perdoa-nos, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Enquanto que ainda hoje nós poderíamos dizer: Mestre, perdoa-nos, nós ainda não sabemos o que estamos fazendo. E aí seria o nosso gesto de humildade, de uma humildade mínima, mas já é um pouco. Doadores da paz. Como identificar os doadores da paz? Os obreiros da paz são sempre esteios benditos na formação da felicidade humana. Esses são os doadores da paz. Aqueles que, de certo modo, vão estar contribuindo na formação da felicidade humana, na felicidade real. Tais sejam os que falam em concórdia, buscar o entendimento, amainar os desentendimentos, as discórdias, superar as discórdias em favor da concórdia. Esses que agem de alguma forma em qualquer área estará contribuindo para a felicidade humana. Os que escrevem, concitam a serenidade, como por exemplo o nosso Emmanuel ou o nosso Mateus que citamos, que escreveram em favor da paz, da serenidade, do entendimento, que deixaram lições as quais hoje nós podemos, sem maiores sacrifícios, sem maiores problemas, ter nas mãos para construir o nosso entendimento, a nossa paz. Os que pregam a necessidade de entendimento e não os que apontam defeitos, não os que criam discórdias, não os que criam defeito no comportamento do outro, que falam. Não, o construtor da paz e da felicidade são os que pregam a necessidade de entendimento, de fraternidade, os que exortam a harmonia, a paz. Façamos de nós esses construtores da paz. Procuremos falar de concórdia, da serenidade, escrever sempre que possível. Não somos escritores de livros ou de jornais, mas nós temos ao alcance da mão uma rede social que nós vamos escrever mensagens ali, ou replicar mensagens, que sejam mensagens construtivas de paz, de concórdia, de serenidade, de felicidade. Nós somos responsáveis por todas as mensagens infelizes que nós replicarmos. Não foi quem criou, quem colocou nas redes sociais. Se nós encontramos, a gente tem que esquecê-la, inutilizá-la e não replicar. Porque das nossas mãos, dos nossos olhos, do nosso exemplo tem que partir exemplos de concórdia, de serenidade, de amor ao próximo. Se vê uma notícia, dá uma olhadinha antes de replicar. Porque ela pode estar acusando alguém que não merece, e isso significa dívida kármica. Me perdoem, mas é isso. De quem replicou. O mundo precisa muito mais de mãos unidas do que de dedos apontando os defeitos e os problemas dos outros. Ou do nosso próprio. Eu não entendo por que às vezes as pessoas se colocam como vítimas ou como coitadinhos e começam a expor os seus problemas. Não. Problemas têm que serem superados, não é esquecidos. Porque se nós esquecemos, não resolvemos. Continua sendo um problema. Nós precisamos resolver os problemas. Mas para isso nós precisamos de serenidade, de concórdia, de entendimento, de harmonia, de equilíbrio. Então a caridade não é só com o ovo, é conosco também.
Os verdadeiros pacificadores compreendem que a paz se levanta por dentro. Porque enquanto nós não tivermos paz, assim nos ensina São Francisco, nós não adianta pregar a paz, falar a paz, se nós não temos paz. Se nós não temos paz, o que é que a gente passa para o outro, senão aflição, angústia? Então, nós podemos hoje, e eu não estou me excluindo, eu também, nós podemos hoje ir para casa com o propósito de construir mais paz dentro da nossa alma, para que a gente não comece a fomentar, a fermentar a discórdia, a aflição do outro. Os pacificadores, os verdadeiros pacificadores compreendem que a paz se levanta pelo mundo interior, que se dedicam à edificação do reino do amor entre as criaturas. Edificar o reino do amor. Como é que se consegue fazer isso? O reino de Jesus, o reino de Deus, não é deste mundo. De onde? Então é para lá, para esse outro mundo, que nós temos que direcionar as nossas intenções, as nossas ações. Para esse mundo interior, para o mundo dos espíritos, para o reino de Deus. Vós sois rei. Tu o dizes. Eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, os verdadeiros pacificadores, tais sejam os que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhe as preocupações. Claro que nós não vamos tirar as preocupações deles, mesmo porque o dia que eles não tiverem preocupação nenhuma, não vão fazer nada. Essa é uma grande realidade de boa parcela de nós todos. Quando não temos preocupações, nós estamos sentados no sofá vendo um filme, uma novela, um desenho, sei lá o que é que a gente faz na nossa ociosidade. Mas não levar mais preocupação para o coração das pessoas. Os que aguentam sozinhos as suas dores, as suas aflições, com o objetivo de não passar mais aflição para o coração dos outros. Que sacrificam, às vezes, os seus interesses em favor da tranquilidade e da paz daquele outro coração. Os que procuram esquecerem-se, para que outros se façam favorecidos ou destacados. Fica nas tuas vezes. Deixa o outro tomar o seu momento de glória. Todos merecem um momento de glória. Glória interna, não é glória do mundo. Mas a gente às vezes pacifica. Volta, deixa estar. Quantas vezes nós chegamos numa peça e voltamos para não estragar um momento de alegria de alguém? É isso a que se refere. Os que abraçam responsabilidades e compromissos de que já se sintam desobrigados, dispensados desse nível, desse tanto de preocupações e de obrigações, para que haja mais ampla facilidade nos caminhos dos semelhantes. Abraçar as nossas responsabilidades e às vezes um pouco mais, forçar um pouco a nossa responsabilidade para cima para aliviar o outro. É esse caminho que o Evangelho nos ensina e que Emmanuel está nos sugerindo aqui agora. Me perdoem se eu sinto tantas vezes Emmanuel aqui. O amor a Emmanuel é exemplar. Pelo nível que ele consegue fazer as suas falas, as suas mensagens, trabalhar no nosso mundo interior. É sempre muito bom estudá-lo. Em certa ocasião, disse-nos Jesus: eu não vim trazer a paz, e sim a divisão. Em outro momento, ele nos disse: eu vos dou a minha paz. A minha paz
eu vos dou, mas não a paz do mundo. Na grande maioria das vezes é exatamente a falta de paz no mundo que nos põe a construir a paz interior. Então as nossas armas não devem se direcionar, é claro que nós temos direito aos nossos momentos de tranquilidade, de paz interior, de quietude, de harmonia, de fechar-se. Mas não é a paz do mundo que vai construir a nossa paz interior. São os aflitos que serão consolados. Mas por quê? Porque esse que já está na aflição, já está no caminho de corrigir-se, de construir-se na paz, no equilíbrio, na harmonia. Este já está. Por isso que a falta de paz no mundo faz com que a gente reavalie as nossas questões e nos coloque a refazer o nosso mundo interior. Então não é a paz externa, mas esta paz interna é a que se refere o nosso Mestre Jesus. Na guerra cristã, os que abraçam os princípios cristãos se convertem em soldados daquele que disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Empunhemos a nossa espada, que é o trabalho intenso, vamos conceituar essa espada. É o trabalho intenso de revolução do nosso mundo interior, porque estagnado do jeito que nós deixamos, nós não vamos sair do que nós somos hoje. E às vezes nós precisamos exatamente da falta de paz para construir a paz. Não é verdade? Nas palavras, o Senhor refere-se claramente à guerra em que nos achamos alistados. A guerra interna. Que essa nós precisamos estabelecer sim. Verdadeira guerra contra aquilo que nós deixamos estagnados no nosso mundo interior. O campo belicoso pertence ao mundo íntimo de cada um de nós. É ali que está o nosso campo belicoso, ou seja, aquele pelo qual nós devemos forçar todas as nossas energias. O plano de combate já está estruturado e ao alcance das nossas mãos, dos nossos olhos, da nossa alma. Já está descrito, de ponta a ponta, tudo o que nós precisamos fazer lá nos Evangelhos de Jesus. Que nós tenhamos paciência suficiente para ir aos poucos digerindo essa lição e fazer com que ela comece a fazer parte do nosso mundo íntimo. Nós precisamos vencer, e não é com a paz externa que nós venceremos. Nossas armas são invariavelmente, quais são as nossas, invariavelmente as nossas armas? O amor, a compreensão, a piedade e o auxílio ao próximo. Estas são as armas que nós precisamos empunhar urgentemente. E invariavelmente, quer dizer, nunca deixar de usá-la. Nunca deixar de usar essas armas. Em todas as nossas ações tem que estar presente o amor, a compreensão, porque nós vamos topar com pessoas difíceis que precisam de compreensão, de perdão, de paciência, de conforto. Porque o mundo precisa muito mais de mãos unidas na ação do bem do que de dedos apontados. Que Jesus nos inspire, que nós nos inspiremos em Jesus e possamos começar a construir a nossa paz interior. Que assim seja.